Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Para esse vídeo eu trouxe 10 livros clássicos, aqueles livros que, na minha opinião, você não pode deixar de ler. Depois da vinheta eu mostro para vocês um a um que livros são esses. Mas por hora eu vou mostrar o tamanho da pilha, porque eles são volumosos. Até já! Começar a falar dos livros, aquele meu aviso de sempre. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva e ao fazer isso não esqueça de apertar o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postei um novo vídeo. Já comentei no vídeo anterior de que aconteceu do YouTube não avisar a pessoa e, como era um amigo e uma amiga também, foi mais de uma pessoa, perguntou se eu já tinha parado com o canal porque eu não estava recebendo mais vídeos. E eu disse que não e mandei o vídeo pelo WhatsApp. E uma outra coisa, compartilhar esse vídeo para aumentar o número de visualizações. Pessoal, por que eu resolvi escolher 10 livros clássicos que você não pode deixar de ler? Justamente pelo vídeo anterior que eu publiquei há 5 dias, que foram 10 livros que você não consegue parar de ler. Esse vídeo fez tanto sucesso para o canal, é claro que outros conseguem muito mais visualizações, milhares, em pouco tempo. Mas para mim foi a primeira vez que em 5 dias eu tive para mais de 240 visualizações. E o número de inscritos e inscritas também aumentou. Foi de 637 para 649. Aí eu pensei, vou fazer um vídeo com o número 10 novamente, que está me dando sorte, né? Gente, eu não acredito nisso, é brincadeira. E eu vou colocar aquelas obras que eu acho que são clássicas e que nós devemos sempre ler. Então vamos começar? E o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é o Lolita, do Vladimir Nabokov. E o Lolita vai contar a história de um homem que, ao se casar, fica apaixonado pela filha da companheira que ele casou. E ela é uma adolescente, 13 e 14 anos, no máximo 15. E ele fica apaixonado a ponto até dele cometer um crime. Eu não vou falar mais porque senão vai dar um spoiler. Esse livro, na época que foi publicado, causou assim um escândalo. E até hoje ele ainda escandaliza ou surpreende muitas pessoas porque gera o gatilho da pedofilia. Afinal, a Lolita é menor de idade. E o narrador, que é justamente o homem que casa com a mãe dela, é já um adulto e já numa idade madura. O próximo livro, que é um clássico, é 1984. Esse livro eu tenho 2 edições. Eu tenho da editora Antofágica e tenho também da Companhia das Letras. Eu comprei os dois justamente por causa da ilustração mesmo. Que eu já li esse livro, foi numa outra edição muito simples. Por sinal, essa aqui é da Companhia das Letras. Se vocês derem aqui uma olhada, ela também é bem ilustrada. Isso tudo antes de começar a história. E ao final da história, são quase 200 páginas, gente, com as capas que tiveram ao longo da publicação do livro, uma fortuna crítica com vários autores colocando aqui as suas opiniões sobre os 70 anos de 1984, e tudo isso me levou a comprar essa edição, sem contar a capa, que parece que é um tecido, é áspero, mas não é ruim de segurar, e eu falei assim, vou comprar, porque não resisti. Depois vi o da Antofágica, que também é uma edição primorosa. Vocês sabem que esse livro, essa história, já caiu em domínio público, né? Mas as editoras aproveitam, fazem todas esse tipo de editoração, faz todo esse tipo de editoração justamente para cativar o leitor. E a Antofágica também me cativou. Sem contar que a fonte à margem da Antofágica é bem melhor para ler do que da Companhia das Letras. Esse livro realmente é um clássico, ele está praticamente acontecendo hoje, parece que foi até uma profecia do George Orwell. Por quê? Porque no livro tem aqueles telões que ficam vigiando as pessoas, né?
Hoje em dia nós temos os celulares, que são pequenas telinhas que nos vigiam. Mas, independente de ser uma profecia ou não, 1984 realmente é um clássico. Então, outro livro que eu já falei aqui no canal é Mrs. Dalloway, que é também um clássico da Virginia Woolf. Tem também Orlando, que é outro clássico da autora, mas esse aqui, por ter inovado na linguagem, seguindo aquele estilo do James Joyce ao publicar Ulisses, que é o fluxo da consciência, ou seja, o personagem vai contando a história como se ele estivesse pensando ali na hora, eu escolhi como um clássico da Virginia Woolf. E vai ser a história justamente de uma mulher chamada Mrs. Dalloway que resolve fazer uma festa. E a história vai acontecer em um dia, que é desde o momento em que ela sai de casa para agilizar as coisas que ela quer fazer para essa festa, até o momento em que a festa acontece. Um outro livro é O Germinal. Tem vídeo aqui no canal. Esse livro é do Zola. Esse é um livro da escola literária conhecido como realista. Ele se passa na França. O nome do personagem é Etienne. Ele está desempregado e então ele começa a procurar trabalho pelo interior da França, consegue chegar em uma determinada cidade onde existem mineiros de carvão, ele consegue um trabalho e a partir daí acontece uma luta sindical por melhores salários. O importante é que o Zola, antes de escrever esse livro, ele fazia isso com as histórias que ele narrava, ele foi para uma mina de carvão e trabalhou como mineiro para ser o mais realista possível. Outro livro é O Morro dos Ventos Vivantes. Esse livro é da Emily Brontë, é um classicão da literatura mundial, que vai contar uma história, ao mesmo tempo tempestuosa, entre um casal e que retrata a história de uma família também, um verdadeiro drama. Foi lançado em 1847, quando a autora tinha 25 anos e ela morre logo depois. É um livro que eu ainda não fiz vídeo aqui para o canal, mas eu vou fazer e que vale a pena ser lido. Eu, além dessa edição, que é mais simples, eu tenho esta aqui da editora, na época era Abril Cultural, que lançou a série de livros clássicos, E ele é em capa dura e é de 1983. Tem até a foto aqui da Emily Brontë. Vale a pena ler. E o próximo livro é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sim, pessoal, eu sei que muitas pessoas têm resistência de ler Machado de Assis porque eu fui obrigado a ler esse livro na escola. Eu fui obrigado a ler na faculdade o livro 1984, só que eu só vim a ler há pouco tempo, porque na época eu pedi um amigo para fazer um resumo para mim, porque eu não tinha internet, e fiz a prova baseada nesse resumo, porque comecei a ler o livro e não gostei. Então, assim, quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, a gente cria uma resistência. Eu também fui obrigado a ler Machado de Assis no primeiro grau, mas sempre gostei dele. Apesar de, na época, achar muito difícil, porque era criança, já tinha 10, 11 anos, eu considero o melhor autor brasileiro. E Dom Casmurro vai contar pra gente a história de Bentinho. Na verdade, Dom Casmurro é um triângulo amoroso. Bentinho, que é o personagem narrador, o livro é narrado em primeira pessoa, e ele vai contar a sua história. Então a gente só vai ter a visão dele. E ele conta que desde pequeno a mãe dele fez uma promessa de que se ele ficasse bom de uma determinada moléstia, ou seja, de uma determinada doença, que ele iria virar padre. E ele tinha como vizinha uma menina chamada Capitolina, que todo mundo conhecia como Capitu. E ele se apaixona desde criança pela Capitu, vai para o seminário, porque ele não consegue fugir da promessa que a mãe fez, mas ele acaba desistindo e se casa com ela. No seminário, ele conhece um amigo, que já aí vai se formar um triângulo amoroso, que a gente não sabe se realmente a Capitu traiu o Bentinho ou se é tudo coisa da cabeça dele, porque como o livro é narrado em primeira pessoa, você não pode ter certeza. Outro livro que também é um clássico, mas esse não é de ficção, é um livro de filosofia, é do Friedrich Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém.
Eu adoro esse título, né? Porque é um livro para todos e para ninguém também. E aqui será nesse livro em que ele vai colocar a teoria do eterno retorno. E aí Nietzsche, na época dele, pega esse personagem e começa o livro dizendo que Zaratustra desceu das montanhas para conversar com as pessoas. E ele vai ter várias aventuras e cada cena que Zaratustra vai passar é um símbolo que Nietzsche coloca aqui. Enfim, o livro é difícil de ler, não é um livro fácil, mas é um livro poético, é um livro maravilhoso, que assim, é um clássico da filosofia. Um outro livro que vale a pena a gente ler é Aleph, que eu tenho aqui no meu Kindle, do Jorge Luiz Borges. Na verdade, Aleph é um conto que faz parte de um livro maior, que tem outros contos também. No entanto, os críticos consideram o ápice das obras do Borges, considerada a sua obra-prima. O livro todo tem contos fantásticos, mas o Aleph é um dos mais fantásticos também. E eu não vou adiantar muito não, mas assim, eu li, lógico, mas vale a pena ler, pessoal, porque é muito bom. E outro livro considerado clássico é Montanha Mágica, do Thomas Mann. Esse livro vai contar a história do Hans Castorp, um jovem que vai visitar o seu primo Joaquim, que está no sanatório para pessoas que sofrem de tuberculose. E é um romance de formação, porque a partir do momento em que ele chega lá, ele que não tem nada, ele começa a vivenciar várias histórias e ele vai crescendo internamente. Ele que ia fazer só uma visita de uma semana, ele vai ficando, vai se envolvendo com aquela micro-sociedade de pessoas nobres, aristocráticas e outras não, outras pessoas comuns, estrangeiros que vão justamente para aquele sanatório que fica nos Alpes, se tratar. E a vida dele muda. Vale a pena ler porque assim, é um livro referência na literatura mundial também. E para encerrar essa lista dos 10 livros, Ulisses, de James Joyce. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu já li muito sobre Ulisses, de James Joyce, já li resenhas, já vi vídeos, mas eu nunca tive a coragem de ler esse livro aqui. Eu trouxe ele porque ele realmente é um clássico, todos dizem que ele é um clássico, mas até hoje eu ainda tenho um certo receio de ler esse livro e não entender. Mas sei a história. Vai contar a história de um homem que durante um dia vai viver várias situações na Irlanda. E para ler esse livro, inclusive, você tem todo um roteiro aqui, ó. Ele tem as partes, né? E tem um roteiro de como é que você deve ler esse livro para você não se perder. Então você imagina como é que ele deve ser. Prometo que eu vou ler desses todos que eu trouxe, é o único que eu não li. Então, pessoal, é isso. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá.